Novamente, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estaremos continuando agora, né, as nossas resoluções das questões dos vestibulares para CIS e PSC, que são os vestibulares para ingresso aí nas Universidades Estadual do Amazonas e Universidade Federal do Amazonas. Bom, iniciando agora a apostila número 2, a apostila aí que envolve os conteúdos do segundo ano do ensino médio, justamente porque as apostilas que foram criadas pelos meus colegas de curso através o programa de iniciação à docência, que eles viram essa necessidade de ter materiais voltados para os nossos vestibulares regionais, no caso, para ingresso na UEA e na UFAM, eles desenvolveram essas apostilas aí, né, precisando de questões dos anos anteriores e vestibulares. Nesse caso aqui, começando com o assunto a respeito de conversão entre escalas termométricas, uma questão do CIS 2024, questão aí da UEA. Considere dois termômetros, um graduado na escala Celsius, portanto, então teremos um termômetro graduado na escala Celsius, e outro graduado na escala Fahrenheit. Então, temos aí dois termômetros, um na Celsius e outro na Fahrenheit. Ambos submetidos à mesma situação térmica, ou seja, eles estão observando aí o mesmo corpo, medindo a mesma temperatura, cada um em sua escala, né? Observa-se que, em um dado momento, o valor numérico apresentado pelo termômetro em Celsius é 5 vezes maior que o valor numérico apresentado pelo termômetro em Fahrenheit. Portanto, ele dá uma informação importante aqui. Ele diz que, em um determinado momento, a escala Celsius mede um valor que é 5 vezes maior do que a escala em Fahrenheit. Sabendo que a equação da conversão entre essas escalas é dada pela relação a temperatura em Celsius, dada aqui pelo símbolo θ, né? Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. A temperatura observada naquele momento foi de. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que verificar qual dessas informações estão aqui corretas, né? Nesse caso, especificamente, a gente tem aqui uma coisa importante, que é o que, professor? A nossa graduação, ela está em Celsius, então o resultado que a gente vai encontrar no final tem que estar em Celsius, correto? Guarda essa informação. Tá. Primeiro, a gente vai trabalhar com as informações que a gente tem. A equação geral, né, para a equivalência entre a temperatura Celsius e a temperatura Fahrenheit, e a informação que a questão dá que, em determinado momento, nesse instante que a gente vai medir esse valor, a nossa Celsius, a temperatura em Celsius, é 5 vezes maior que a Fahrenheit. Portanto, a nossa temperatura que a gente vai substituir aqui é justamente 5 vezes F, beleza? Vai ficar o que então? Vai ficar 5F no lugar aqui da temperatura em Celsius, que é justamente no momento que a gente está medindo, dividido por 5 vai ser igual à nossa temperatura em Fahrenheit. Estou substituindo aqui sem um θ, não tem problema nenhum, tudo bem, só questão de custo mesmo em relação à utilização dos símbolos. Menos 32 dividido por 9. De cara aqui, que a gente já pode fazer, 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, vai sobrar aqui o que? Fahrenheit igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Agora, o que a gente precisa fazer? Através daqui, a gente já está observando que a gente vai encontrar a temperatura em quê? A temperatura em Fahrenheit, certo? Então, a gente vai isolar o nosso F. Esse camarada aqui, ó, ele tá sozinho, eu preciso realmente de fato deixar o F sozinho, só que ainda aparece esse F bem aqui, eu preciso dar um jeito de unir esses dois. Portanto, quem que está atrapalhando? É o 9. O 9 que está dividindo aqui, ele vai poder passar para o outro lado fazendo o quê? Multiplicando, né? Ou, de igual modo, eu também multiplico 9, a equação toda por 9, é a mesma analogia, tudo bem? Vai ficar aqui 9 vezes F igual a F menos 32, temperatura em Fahrenheit, que a gente vai encontrar. Portanto, aqui a gente já pode fazer o quê? A gente pode pegar nosso camarada aqui que está sozinho, passar para cá, para esse lado. Se ele está positivo, ele vai ficar o quê? Negativo. Ou, de igual modo, subtrai ambos os lados da equação por f, né? Vai dar a mesma analogia aí, né? Conforme você entender melhor, você pode utilizar. Vai ficar 9f menos f
igual a menos 32. O sinal do lado aqui não mudou, do menos 32 não mudou, permanece menos, negativo. Então aqui, ó, 9f menos f. Então aparece aqui na frente do fzinho, mas tem um 1. Então 9 menos 1 vai dar 8 vezes a escala Fahrenheit é igual a menos 32. Então, descobrindo aqui a nossa temperatura em Fahrenheit, a gente vai ter, isolando aqui o F, 8 vezes F, vai passar dividindo. Então, fica menos 32 dividido por 8. Portanto, a nossa temperatura em Fahrenheit, porque a gente está medindo aqui o F, menos 32 dividido por 8 vai dar o quê? Menos 4 graus, só que em Fahrenheit, beleza? Porque a gente encontrou aqui o F. Agora, para a gente encontrar em Celsius, o que a gente precisa fazer, professor? Utilizar a informação que a questão nos deu. Que a temperatura em Celsius é 5 vezes maior do que a temperatura em Fahrenheit. Portanto, o que a gente tem, então? A gente vai ter que a nossa temperatura em Celsius ela vai ser 5 vezes o valor da Fahrenheit, que vale quanto? Menos 4 graus Fahrenheit. Portanto, menos 4. Vai ficar, então, portanto, a nossa temperatura em Celsius vai ficar 5 vezes 4, 20. Aqui, ó, positivo com negativo, ou o amigo do meu inimigo é meu inimigo. Então, negativo. 4 vezes 5, 20 graus Celsius, beleza? No caso aí, menos 20 graus Celsius, caso a nossa alternativa é a letra D. Olha só, muita gente poderia ter achado isso daqui marcado direto, né? A letra A, menos 4 graus Celsius, mas de acordo com a informação da questão, a nossa questão ela é pedida o nosso resultado é pedido em Celsius. Esse resultado que a gente encontrou aqui foi em Fahrenheit. A gente teve que utilizar a informação que foi dada no início da questão para poder encontrar o valor em Celsius, beleza? Fiquem sempre atentos aí a essas pegadinhas. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar um like aí, se inscrever no canal, deixar um comentário. Até a próxima.